Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa primeira aula do curso de Biologia Celular, enfatizando aqui os tipos celulares e a membrana plasmática, trazendo aquilo que é essencial e vital para que você saia bem na prova do Enem e da FUVEST, Unicamp, Unesp e outros vestibulares, beleza? Então vamos lá. O nosso ponto de partida é discutir aqui brevemente acerca da teoria celular. Primeiro, é pertinente trazer que, quando a gente fala de um ser vivo, com exceção dos vírus, todos eles serão formados por células. Logo, a célula é a unidade que define um ser vivo. E as células elas sempre serão originadas a partir de uma outra célula pré-existente. Então, esse é o primeiro pressuposto da teoria celular. Além disso, a célula é definida como uma unidade morfológica dos seres vivos, ou seja, é a menor porção de matéria viva que se agrupa com outros semelhantes para constituir os tecidos. Guardemos uma informação muito importante nesse tópico. Não necessariamente um conjunto de células unidas vai formar um tecido, tá? Por exemplo, quando você fala de colônias bacterianas, é um agrupamento de várias células, mas não necessariamente que constitui um tecido, beleza? Um tecido ele vai ser caracterizado por células com a mesma função e estrutura que trabalham conjuntamente para fazer uma função em específico. E nesse sentido, a gente pode falar também que a célula é a unidade fisiológica dos seres vivos, ou seja, a menor porção de matéria viva encarregada de desempenhar diversas atividades aí necessárias à vida do organismo. Portanto, guardem essa informação, pessoal. Falando de um ser vivo, ele é constituído de células. As células apresentam formas e, por sua vez, apresentam função. Portanto, a célula é a unidade morfofisiológica que define um ser vivo, beleza? Entretanto, a gente pode fazer uma pequena confrontação a essa teoria celular, como, por exemplo, no caso dos príons e dos vírus, que são basicamente o quê? Partículas que não são constituídas por células. Os príons, aqui não sabe, é uma partícula proteica com capacidade infecciosa. Um exemplo clássico que eu falo para vocês é a doença da vaca louca, que é causada aí por um príon. E o vírus, por sua vez, essencialmente o que ele é? É uma carapaça proteica, ou seja, um capsídeo, e dentro desse capsídeo você tem um material genético, que via de regra ou é DNA ou é RNA. Estou falando via de regra, não quer dizer que seja a totalidade, tá? Além disso, os vírus apresentam capacidade de reprodução e também eles apresentam a capacidade de adaptação, de mutação, mas não são considerados seres vivos porque não apresentam células, beleza? Além disso, um outro aspecto que eu acho muito importante vocês se atentarem é que o vestibular adora conversar aí com vocês sobre 3 tipos de modelos celulares. Os clássicos são a célula bacteriana, a célula animal e a célula vegetal. Sendo que o que vocês precisam tomar nota é que existem algumas estruturas que vão aparecer em comum nas 3 células, mas tem algumas coisas que são particulares e exclusivas de algum tipo celular. Por exemplo, a membrana plasmática, ela aparece em todas as células, tá? Era essa primeira aqui, tá? Perdão. Todas as células apresentam cromossomos e todas as células apresentam ribossomos. No entanto, existe aí uma diversidade de várias organelas, por exemplo, que não existem na célula bacteriana, mas que existem aí na célula vegetal, tá? Com uma pequena ressalva, que aqui na célula vegetal nós temos a presença de peroxissomo, tá? Que é uma organela que ela vai ter a função de fazer conversão de lipídios em carboidratos aqui nas células vegetais, tá? Então, aqui está errado, perdão. E aí, nesse sentido, os principais tipos celulares que vocês vão classicamente ver é a célula procariota e a célula eucariota. Vamos lá, sem muitas delongas. Falou de uma célula procarionte, o que vai ser o modelo clássico? Célula bacteriana, tá? A célula bacteriana, ela não possui núcleo delimitado pela membrana nuclear, ou seja, o material genético ele não vai ficar compartimentalizado dentro de um núcleo. Além disso, é importante dizer que em decorrência de não ter núcleo, a gente fala que esse núcleo ele é desorganizado. E por fim, a célula procariota, com exceção do ribossomo, ela não tem nenhuma outra organela citoplasmática.
E aí o exemplo clássico, classicão mesmo, é a célula bacteriana, tá bom? Em contrapartida, a célula eucarionte é aquela que apresenta envoltório nuclear e uma diversidade de organelas citoplasmáticas. E a célula eucarionte ela pode ser animal ou vegetal. Com um detalhe que, quando se fala da célula eucarionte animal, ela essencialmente não possui parede celular e não possui o cloroplasto, que é uma organela responsável pelo processo de fotossíntese, assim como os plastos, que são outras estruturas, por exemplo, presentes na célula vegetal, que podem armazenar, por exemplo, amido e etc. Tá bom? Então, a célula eucarionte animal, essa é uma célula clássica aqui que vocês veem comumente nos exames vestibulares. E por fim, nós temos aqui a célula eucarionte vegetal, que é aquela qual não possui lisossomos e não tem centríolos. Entretanto, há algumas exceções que os organismos vegetais superiores podem apresentar aqui ausência, eu não me lembro agora ao certo, mas eu vou colocar aqui na ressalva da descrição. Mas existe uma particularidade aqui quanto à questão do centríolo. Além disso, um outro detalhe que eu acho que pode ser importante vocês saberem é que apresenta uma organela denominada como cloroplasto, responsável pela fotossíntese, apresenta um grande vacúolo que vai armazenar água e substâncias, tem uma parede celular que é constituída essencialmente de celulose, tá bom? E essa é a célula eucarionte vegetal típica. E aí, nesse sentido, eu havia comentado a falar com vocês no início dessa aula que uma estrutura que ela é conservada, ou seja, que ela é presente em todos os tipos celulares, é a membrana plasmática. E a membrana plasmática, pessoal, essencialmente é um envoltório que vai delimitar todos os tipos celulares, independentemente da gente estar falando de uma bactéria, de um fungo, de uma célula humana, de uma célula de um protozoário, o que for, vai ter a presença de membrana plasmática. A espessura é entre 5 e 10 nanômetros e nós só conseguimos visualizá-la por microscopia eletrônica. Aí você vai falar, professor, mas eu vejo isso aqui no microscópio óptico. Não. O que você vê é os contornos celulares, você não vê a membrana plasmática na sua magnitude, tá bom? E nesse sentido, quando se fala ainda sobre a membrana plasmática, é muito importante vocês se atentarem que ela tem alguns componentes, a saber se são eles os fosfolipídios, que vão formar uma bicamada, tem o colesterol, que é importante de ser pontuado, que é um lipídio que vai estar aí entre os fosfolipídios, conferindo uma maleabilidade e, de certo modo, ajudando aqui o transporte através de membranas. Haverá a presença de proteínas periféricas, que são aquelas proteínas que elas vão ficar em uma das partes da membrana, não atravessando ela totalmente. E tem-se aqui a presença das proteínas integrais, que são proteínas que conseguem atravessar a membrana plasmática como um todo e criam canais por onde ocorre a passagem dissoluto. E nós também temos uma outra estrutura extremamente importante, pessoal, que é o glicocálix, tá? Que é justamente uma associação de proteínas a açúcares formando as glicoproteínas ou de açúcares associando-se a lipídios formando os glicolipídios. Mas a gente vai falar com mais detalhe adiante, tá? Então vamos lá. É isso que vocês têm que guardar como informação base neste momento. Então, essencialmente, quando se fala de membrana plasmática, é extremamente importante nós nos atentarmos que as principais funções associadas a ela são a permeabilidade seletiva, inclusive esta é a principal característica que eu acho que é extremamente importante que vocês guardem. Por quê? Quando se fala de permeabilidade seletiva, é justamente essa capacidade que a membrana plasmática possui de fazer uma seleção de substâncias que entram e que saem da célula. Com um especial detalhe que essas condições de entrada e saída são extremamente sincronizadas com as necessidades celulares, tá bom? Apresenta uma baixa tensão superficial, e isso daqui decorre da grande maleabilidade da membrana plasmática, então associa-se, por exemplo, com a questão de apresentar aí
o colesterol para fazer essa maleabilidade. Apresenta uma alta resistência elétrica devido à presença dos fosfolipídios, que são péssimos condutores de eletricidade. Apresenta uma alta resistência mecânica, em decorrência da sua plasticidade. E aí o que significa dizer isso? A membrana plasmática ela tem uma certa grau de liberdade para conseguir fazer algumas adaptações para fazer esse transporte de coisas entrando ou saindo, tá? E por sua vez é importante dizer que ela consegue se regenerar até certos limites, ou seja, sofrer uma pequena lesãozinha, a gente consegue, por exemplo, pensar na membrana plasmática mobilizando lipídios, fosfolipídios, proteínas para uma determinada região para fazer essa regeneração, tá? E a membrana plasmática ela tem uma elasticidade. Por quê? É uma estrutura extremamente maleável. Então, por exemplo, essa porção aqui da membrana plasmática, que a gente vai discutir daqui a pouco, que é os fosfolipídios, você pode ter algumas insaturações aqui na membrana plasmática, nessa cadeia carbônica aqui, que permite uma maior ou menor maleabilidade, tá bom? E nesse sentido, pensando agora mais especificamente na parte bioquímica, e aqui em especial, nessa dupla camada fosfolipídica, a estrutura de um fosfolipídio ela é constituída por duas porções, pessoal. Ó. Uma parte polar, também chamada de porção hidrofílica, é uma porção que interage muito bem com a água, e uma outra porção que é a cauda carbônica, que é uma parte apolar e, portanto, denominada como porção hidrofóbica, que não interage tão bem com a água. Então percebam que um fosfolipídio ele é constituído por uma porção hidrofílica e uma porção hidrofóbica, de maneira a qual a gente pode falar que esta molécula ela tem um comportamento anfipático ou anfifílico, ou seja, possui uma parte polar e uma parte apolar. E aqui eu quero que vocês tomem nota o seguinte, olhando mais especificamente para essa constituição da membrana plasmática, percebam que as porções polares elas estarão voltadas para o meio extracelular, ou seja, para o lado de fora da célula, e também para o meio intracelular, ou seja, para a porção interna da célula, porque você tem aqui a região do citoplasma, que é rico em água. Ao passo que as regiões polares, que não interagem tão bem com a água, elas ficam voltadas uma para outras. Com importante destaque que os componentes da membrana plasmática não ocupam posição fixa, ou seja, você consegue, por exemplo, ter uma coisa que a gente chama de movimento de flip-flop, ou seja, esses fosfolipídios eles conseguem dar cambalhotas e você consegue transportar as coisas ao longo da membrana plasmática. Então, não é uma coisa estática, mas guardem que as porções hidrofílicas ficam voltadas para a região externa e interna da célula, e as porções hidrofóbicas elas ficam voltadas uma para a outra, tá bom? Haja vista que elas não interagem tão bem com a água. Para além disso, é importante nós destacarmos ainda a presença das proteínas que podem estar presentes aí na membrana plasmática. Com especial detalhe e destaque a as proteínas integrais e proteínas periféricas. A membrana ela pode ter essas proteínas que elas podem ficar entre os lipídios, que é o caso aqui das proteínas integrais, ou na superfície da membrana, seja voltado para o meio interno ou externo aí de uma célula, tá bom? E essas proteínas, tanto as periféricas quanto as integrais, elas são extremamente importantes no processo de facilitação de entrada de substâncias para dentro ou para fora de uma célula, beleza? Além disso, olhando-se aqui a membrana plasmática como um todo, eu quero que vocês observem que é uma bicamada de fosfolipídios, certo? Há a presença aqui de proteínas integrais, que são aquelas proteínas que conseguem atravessar a membrana plasmática como um todo. Nós temos aqui o colesterol, que ajuda aqui na manutenção da maleabilidade da membrana, tá? E nós temos as glicoproteínas e os glicolipídios, que vão constituir o glicocálix. São essas proteínas que elas estarão presentes aqui
na superfície da membrana plasmática, mais voltadas para o lado externo da célula. E essas proteínas do glicocálix, elas são extremamente importantes, glicoproteínas e os glicolipídios, porque elas têm funções de identificação, adesão celular, associação com a atividade carreadora e receptora. E os fosfolipídios, novamente como eu falei, são constituídos por uma porção hidrofílica, que é uma porção polar, uma porção hidrofóbica, que é apolar, portanto é uma molécula anfipática ou anfifílica, tá bom? Além disso, quando se fala da membrana plasmática, como eu comentei anteriormente, ela tem a função essencial de fazer transporte através dela, para levar os nutrientes e demais coisas para dentro ou para fora. E as duas modalidades de transporte através de membrana são o transporte ativo, no qual há movimentação de substâncias através da membrana com gasto de energia química, e entendam aqui energia química como a molécula de ATP, adenosina trifosfato, a qual nós comentaremos posteriormente, e o transporte passivo, que essencialmente nada mais é do que o movimento de uma substância de uma região mais concentrada para outra menos concentrada. E isso se dá aqui mediante o gasto, sem gasto de energia, desculpas. Então você não gasta energia química, ou seja, não utiliza-se de ATP. E os exemplos clássicos são a difusão, que pode ser simples ou facilitada, e a osmose. De maneira qual, vamos lá. A primeira modalidade de transporte passivo, que é aquele processo que não gasta energia química, é a difusão. A difusão ela é caracterizada, pessoal, como um processo no qual as partículas, a qual nós denominaremos aqui como soluto, se espalham de maneira uniforme por todo o espaço em gases ou líquidos. E a difusão ela sempre vai se dar da região mais concentrada, ou seja, da região hipertônica, para a região hipotônica, ou seja, você passa do lado mais concentrado para o lado menos concentrado, de maneira qual o que vai caracterizar o transporte passivo, em especial a difusão, é a passagem de soluto, partículas moleculares que podem ser gases ou líquidos, do meio onde sua concentração é maior, ou seja, mais concentrado, para um outro meio onde sua concentração é menor. Portanto, a gente passa do meio hipertônico, ou seja, o mais concentrado, para o meio hipotônico, que é aquele menos concentrado. Beleza? Além disso, o que caracteriza a difusão é justamente esse processo. Você vai passar soluto de uma região mais concentrado para a região menos concentrada, tá? E para que isso ocorra, a membrana ela tem que ser permeável a esse soluto e necessariamente deve existir uma diferença entre a concentração de um lado e de outro, beleza? Então, o processo de difusão simples é você passar o soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico, de maneira a qual você consiga estabelecer aí um gradiente de concentração igual entre o lado externo e interno de uma célula. Em contrapartida, a difusão facilitada ela é a mesmíssima coisa da difusão simples, com a presença de uma proteína facilitadora, tá? Então, essa proteína facilitadora, classicamente nós a chamamos de permease. E a permease, pessoal, ela basicamente é uma proteína que pode ser integral, ou seja, aquela que atravessa a membrana plasmática como um todo, ou uma proteína periférica. E ela vai facilitar este processo, tá? E aí, esse processo, essencialmente, ele se dá o quê? A passagem do soluto através das proteínas integrais, tá? E elas vão facilitar essa entrada e saída de solutos. E nós temos alguns exemplos clássicos de proteínas integrais, que são os canais iônicos, tá? Que permitem aqui a passagem de íons e somente vão ser abertos mediante um estímulo. Isso daqui a gente encontra, por exemplo, no transporte lá nos neurônios, tá? Então tem os canais iônicos. E nós temos aqui as proteínas carreadoras, ou as permeases, né? Que elas vão transportar aminoácidos, glicose, monossacarídeos e etc. Exemplo clássico que eu poderia falar aqui seria o glute,
que é o transportador de glicose, tá? Que é uma permease que consegue facilitar a entrada de glicose para dentro da célula, beleza? E por fim nós temos aqui a osmose, que agora é a passagem da água de uma região hipotônica, ou seja, pouca concentrada, para uma região hipertônica. Aí você vai falar, nossa, mas que inferno, professor. Você estava falando que era sempre da região mais concentrada para menos concentrada e agora é o inverso? Sim. E guardem essa informação. Osmose, classicamente, é bastante perguntado no vestibular. Em dois contextos. Um, que eles perguntam classicamente de hemácia, tá? E a gente vai entender, ó, vamos supor. Você colocou uma solução hipotônica e você colocou a hemácia dentro dela. Ou seja, essa região está pouco concentrada, tá? E dentro da hemácia você tem uma maior concentração de sais. Então a água vai sair do meio externo e vai entrar para dentro da célula. Quando você tem uma solução isotônica, ou seja, a concentração dentro e fora é a mesma, a célula mantém-se aqui normal. Agora, numa situação na qual você tem uma solução hipertônica, ou seja, o meio externo ele é mais concentrado do que o meio interno, você vai ter mais saída de água do que entrada. Então, você tem uma plasmólise na célula, beleza? E aí, guarda essa informação. Falou de meio isotônico, mesma concentração dentro e fora da célula. Hipotônico, a concentração do meio externo, lado de fora da célula, é menor do que o meio interno da célula. E o meio hipertônico, a concentração do meio externo, é maior do que o do meio interno da célula. E uma informação muito importante, guarda essa dica aqui, ó. A água adora ir para onde tem sal. Então, por exemplo, quando você pensa numa salada que você temperou ela, se você voltar depois de meia hora, você vai perceber que a alface, o tomate e qualquer outra hortaliça que você tenha colocado ali, ela vai ter perdido água, ela vai estar murcha, em decorrência da presença de sal que temperou-se aí essa salada, tá? Porque a água vai sair de dentro da célula vegetal para fora, tá bom? E por fim, o transporte ativo, ele vai ser caracterizado, como eu falei anteriormente, como um processo que você gasta energia para que ele ocorra, tá? E um detalhe importante é que ele sempre vai se dar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Exemplo clássico que cai no vestibular, e eu acho que é o mais corriqueiro, é a bomba de sódio e potássio. Por quê? Vamos lá. A concentração de potássio ela é maior dentro da célula e a concentração de sódio é maior do lado de fora da célula, tá? A gente esperaria, naturalmente, que ocorresse por difusão uma condição de igualar essas concentrações. Mas isso não acontece, tá? Por quê? A célula gasta energia para bombardear o sódio e o potássio em sentido contrário ao da difusão. Ou seja, a célula sempre está mandando 3 sódios para o lado de fora e 2 potássios para o lado de dentro, tá? E aí, de maneira qual, neste processo de bombardear sódio para fora, potássio para dentro, cria-se um déficit de cargas positivas no interior da célula. E aí a célula fica polarizada. Isso daqui, por exemplo, pessoal, é extremamente importante quando se fala, por exemplo, do transporte que acontece nos neurônios, tá? Então, o impulso nervoso essencialmente depende da bomba de sódio e potássio, tá bom? E é isso, pessoal. Se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva, divulgue o canal e eu vou tentar trazer essas aulas mais flash, mais rápidas, para que a gente consiga dar conta aí de fazer uma revisão sistemática daquilo que é importante para o vestibular, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Fui!